a graça e a paz do Senhor, ela encontre lugar de repouso sobre você. Amém? Nós vamos orar nesse momento, porque a gente já vai dar início para mais um momento de estudo devocional e hoje a gente vai falar sobre Joana e Susana, duas mulheres que fizeram parte da história de Jesus, e é sobre elas que nós vamos falar. Vamos orar? Abba, eu quero na tua presença permanecer para celebrar o teu amor, celebrar a tua bondade, celebrar a tua generosidade, celebrar a tua misericórdia, que tem nos seguido. Obrigada, Abba. Obrigada. Eu sou grata porque o teu favor tem me cercado, eu tenho sido alvo do teu amor. Obrigada, Abba. Obrigado porque o Senhor tem nos favorecido, obrigado porque o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos cercado de favor e da tua misericórdia. Obrigado, porque verdadeiramente a tua bondade e a tua misericórdia tem nos seguido. Nós queremos estar nesse lugar, de aprendizado, queremos estar nesse lugar de rendição. Eu quero estar nesse lugar da tua presença, eu quero estar nesse lugar onde o ambiente da tua glória é criado, por meio da tua palavra, por meio de oração, por meio de louvor, por meio da proclamação, por meio da busca. Eu quero estar nesse lugar onde a tua glória encontra um ambiente propício para se derramar sobre nós, se derramar sobre mim, sobre cada uma das pessoas que me ouvem. Eu quero estar nesse lugar, há um desejo no nosso coração de estar nesse lugar. E eu quero te pedir, Abba, que o Senhor coloque dentro de nós cada vez mais fome e sede da tua presença, cada vez mais fome e sede, Senhor, da tua palavra, que o Senhor crie em nós um desejo, uma alegria, uma satisfação, satisfação de estar na tua presença, mas uma forma insaciável, que a gente venha a ser insaciável desse lugar. Eu quero cada vez mais estar nesse lugar, eu quero ser insaciável da tua presença, porque a tua presença nos satisfaz. Então, que esse desejo de te conhecer mais, de estar mais com a tua palavra, isso queime dentro de mim, queime dentro de nós e que isso cresça cada vez mais. Nós temos vivido dias ao qual nós reconhecemos que são os dias difíceis e que se aproxima cada vez mais, momentos cada vez mais difíceis, e nós cremos que nós precisamos receber a revelação. Então eu quero te pedir que o Senhor derrame sobre nós, derrame sobre mim nesse momento o espírito de conhecimento, o espírito de sabedoria, que o teu Espírito Santo, Abba Pai, que o teu Espírito Santo, Deus de amor, recaia sobre nós com conhecimento, com sabedoria, com discernimento e com revelação. Que nós venhamos receber agora o eixo do teu Espírito, que o nível da tua presença aumente, que o nível do conhecimento, da revelação, que o nível de discernimento para esse tempo, Senhor, venha a ser profundo. Fala conosco, revela para nós, Senhor, para nós que somos mulheres de Deus nesse tempo. Revela para nós qual foi o segredo que Joana e Susana, extraiu do Senhor, o que o Senhor tocou, de que forma elas foram tocadas e que elas assim receberam uma coragem, uma ousadia, uma determinação, uma convicção para estar com o Senhor todos os dias. Elas foram mulheres que presenciaram e que viveram momentos tão difíceis, mas também momentos tão gloriosos na tua presença. Joana e Susana foram mulheres que viveram um tempo que foi o tempo do fim naquele momento para elas. Mas nós cremos que essa bendita esperança que é o Senhor tem para nós um conhecimento especial. Nós queremos. Então eu quero abrir meu coração para tudo aquilo que o Senhor tem a derramar, para tudo aquilo que o Senhor tem a revelar, nos revelar, derramar no nosso coração, por meio da história, por meio daquilo que Joana e Susana viveu. Eu abro meu coração. Cerca as nossas vidas nesse momento, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus.
Então eu quero te convidar a você fazer parte desse estudo devocional. Aqui no meu perfil você vai encontrar mais de 50 mulheres. 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 59 mulheres a gente já tem aqui registrado no perfil, no meu canal do YouTube também. Já tem algumas que a gente está falando, que a gente está aprendendo sobre elas, porque em um momento oportuno o Senhor me disse que para nós sermos mulheres no tempo do fim, a gente precisaria aprender com as mulheres da Bíblia. Então, para ser mulheres no tempo do fim, a gente precisa ser, na verdade, para ser mulheres de Deus no tempo do fim, a gente precisa aprender com as mulheres da Bíblia. E hoje a gente vai aprender com Joana e Susana. Então, você que chegou aí, ó, pega o seu caderno, pega a sua caneta, o seu lápis. Precisa ter Bíblia e papel aí, senão não rola, tá bom? Eu quero agradecer você que está aqui comigo. Você que está ofertando o seu tempo, né? O nosso tempo é muito precioso e quando a gente dedica o nosso tempo a alguém, a gente está ofertando vida, a gente está entregando vida. E diz assim, ó, Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Verso 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Olha aqui, essas duas mulheres. Aí a Bíblia fala aqui de Maria Madalena, a Bíblia fala de Joana, cita exclusivamente o nome dessas 3 mulheres e o nome de Susana, entre outras mulheres que caminhavam com Jesus, que andavam com Jesus, principalmente no tempo a qual ele ensinava sobre o evangelho do reino, mas também no tempo em que ele foi perseguido, em que ele foi injustamente condenado. Elas acompanharam Jesus e viram a ressurreição de Jesus. Elas foram mulheres que presenciaram. Elas falaram com 2 anjos, elas ouviram o anúncio de 2 anjos falando, ele não está aqui, vai lá e avisa os discípulos. Elas foram muito privilegiadas. Joana é uma das mulheres, lá em Lucas 24, você vai ver que Joana é uma das mulheres que ouve o anúncio ali dos 2 anjos falando, olha, ele não está aqui. Vá dizer para os discípulos que vá até a Galiléia e faça exatamente como ele ensinou para eles e para vocês, porque ele vai ao encontro de vocês. Quando a gente olha para a história de Joana, é importante a gente pensar aqui, porque assim, sobre Joana, a gente vai encontrar somente esses 3 versos na Bíblia, e lá em Lucas 24, do versículo 1 ao 10, também fala sobre Joana, tá bom? Já sobre Susana, a gente só encontra esse texto aqui falando de Susana. A gente não encontra outros versos falando de Susana. Então, a base que a gente tem aqui da história de Joana é sobre historiadores que deixou registros, né? Dentro de pesquisas, dentro de livros, a gente vai ver que ela tem uma história, mas na Bíblia está registrado somente esses 3 versos, tá? E quando a gente para pensar sobre Joana, a gente encontra dentro dos significados, que dentro lá ali no significado hebraico, e os judeus, os nomes tinham muita importância, você vai ver que Joana significa presente de Javé. Por causa do significado do nome de Joana, a gente identifica que Joana, pelos históricos, de muitos historiadores, de muitos teólogos que deixaram isso registrado, a gente identifica pelo significado do nome dela que ela era uma mulher judia. Ela era judia. Então, Joana, a gente observa aqui que Joana ela era casada com um procurador de Herodes, ela era casada com um administrador da casa de Herodes, e aí a gente não vê na Bíblia relatado se ele era alguém que era mordomo da casa de Herodes, se era alguém que administrava a casa dele, ou se ele era um oficial do governo. Então, assim, a gente pode parar para observar
E quando a gente fala de procurador, a Bíblia fala sobre procurador. A gente vai associar a governo. A gente vai se associar a uma mulher que era casada com um homem que tinha envolvimento político. Então a gente, pelos históricos, a gente vai observar que ela era uma mulher judia. Então, por causa do significado do nome dela, Joana significava presente de Javé, significava que ela era um presente de Jeová. Então ela era casada com um homem que fazia parte de um governo, vamos dizer assim, de uma família real, né? Ela fazia parte da elite como esposa, ela fazia parte de um grupo de pessoas que não tinha afeição, não tinha simpatia com Jesus. Entende? Era totalmente contrário. Por quê? Porque havia o anúncio também entre os judeus, havia aquele falatório que Jesus ele seria o rei dos judeus. Tanto é que quando ele foi crucificado, ele mandou que colocasse lá, né? Pilatos mandou que colocasse lá a plaquinha escrito, coloca aí, rei dos judeus. Então, tinha toda essa guerra política. Né? Então, a Bíblia ela não deixa claro se ele era um administrador, se ele era um mordomo da casa de Herodes, ou se ele era um procurador, mas como se fosse um governante, como se fosse um político que fazia parte do governo, fazia parte do partido ali de Herodes, tá bom? Então a Bíblia ela não deixa muito claro isso para nós. E aí, quando a gente vai ver a história de Joana, ela era essa mulher que era esposa de um homem, e ela era um homem que fazia parte da elite da época, e aí a gente vê que ela tinha todos os benefícios. Ela morava numa casa que não era aquelas casas simples da comunidade ali ao redor de Jerusalém. Ela era uma mulher que morava, né, num castelo, ela era uma mulher que morava numa mansão. Aí você vai imaginar, né, na época, como que era. Ela era uma mulher que fazia parte da socialite, ela era uma mulher que tinha luxos, ela era uma mulher que se assentava diante de uma mesa posta, né? Então, a gente observa que ela decidiu seguir Jesus. E é interessante a gente pensar nesse primeiro verso, que a palavra fala que Jesus ele andava de cidade em cidade. Ele andava de aldeia em aldeia. Então, ele fazia viagens. Jesus ele fazia viagens. E naquela época não é como hoje, que a gente tem automóvel. Não é como hoje que a gente tem meios de transporte, né, que nos leve. Naquela época era de camelo ou a pé, e a gente observa, né, a Bíblia não declara que Jesus usava animais para se transportar, não, a Bíblia não declara, a não ser no momento que ele faz a entrada triunfal ali em Jerusalém, quando ele está em cima de um jumentinho. Do contrário, a gente não vê relatos na Bíblia que Jesus usava algum animal para usar de transporte. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, porque Joana ela era uma mulher que ela tinha todas as regalias. Joana era uma mulher que ela tinha todos os benefícios e todo o conforto, todo o luxo. Era uma mulher que ela era rodeada, na verdade, de tudo aquilo que é, né, de melhor, vamos dizer assim. E aí a gente observa que Jesus ele andava naqueles lugares mais simples. E quem acompanhava Jesus? Os discípulos. A Bíblia fala que os discípulos eram aqueles que acompanhavam Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando o evangelho do reino de Deus. Isso Jesus fazia com os discípulos. Eu acho lindo isso. Eu me arrepio de pensar nisso. Por quê? A gente vai ver aqui no versículo 3, que a Bíblia fala, que quem acompanhava Jesus também eram algumas mulheres. Algumas mulheres acompanhavam Jesus. E que mulheres eram essas? Mulheres que foram curadas de espíritos malignos, de espíritos imundos e mulheres que foram curadas de enfermidade. A Bíblia também não declara com clareza sobre Joana e Susana do que elas foram curadas. Se elas foram curadas de enfermidade ou se elas foram libertas de espíritos malignos. A Bíblia não declara abertamente sobre elas qual que era, o que elas viveram de Jesus. Eu prefiro acreditar que elas foram libertas de demônio, que elas foram curadas fisicamente. Eu prefiro acreditar nisso. Porque geralmente quem é
possessa por um espírito maligno, automaticamente ela sente no corpo, e a Bíblia declara sobre isso, né? A Bíblia fala sobre isso. Provérbios fala que um espírito abatido, ele seca os ossos. Né? Um espírito aflito, ele transparece no rosto. O espelho da nossa alma é a nossa face. Então, você vai observar que aquelas pessoas que te conhecem, quando você não está bem, por mais que você tente esconder, as pessoas percebem pelo teu semblante que você não está bem, que você está passando por algum problema. Por mais que você fale, não, está tudo bem, os teus olhos declaram isso. A tua face declara. Então, a Bíblia ela não declara o que era exatamente, a não ser Maria Madalena aqui, que ele fala que ela foi liberta de 7 demônios. Só sobre ela. Sobre Susana e Joana, a Bíblia já não fala. Então, eu prefiro acreditar, aí por minha conta, tá bom? Que ela foi liberta de demônios, ela foi liberta de um espírito que a escravizava, que a controlava. E aí a gente vai entender por que essas mulheres acompanhavam Jesus. Você sabe que quando a gente vai estudar também a história de Joana e Susana, a gente vai ver que na época, para os rabinos, não era comum. Não era algo assim que era de praxe eles ensinarem mulheres sobre religião. As mulheres, elas nunca eram envolvidas nesses grupos de ensino sobre a Torá, sobre os mandamentos, sobre as leis, sobre os estatutos de Deus. Nessa época, não era comum você ver nesses grupos mulheres envolvidas. Então, as mulheres, elas não tinham a oportunidade de estar sentada no meio de grupos religiosos que estavam falando. Elas sabiam a partir do que os seus maridos, dentro das suas casas, passava como aquilo que era ensino, né? Aquilo que elas ouviam. Então, a gente não observa na história que era comum, era natural mulheres estarem assentadas em grupos de ensino, em grupos religiosos, não era comum. E a gente para observar que para a época era algo assim, por não ser comum as mulheres serem ensinadas da mesma maneira que os homens eram ensinados, naquela época era muito difícil para as mulheres seguir Jesus. Só que é interessante a gente pensar sobre isso, e eu quero te fazer você refletir, porque a Bíblia fala que Jesus, ele caminhava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, com os seus discípulos, anunciando o evangelho do reino. Quando a gente vai pensar, e aí eu volto a falar para você, eu gosto muito de estudo, e aí eu estudo e paro em cada vírgula, paro em cada significado de cada nome, eu paro em cada ponto e vírgula, eu paro em cada ponto. Por quê? A gente para observar o que significa evangelho. Evangelho significa uma boa notícia. Evangelho significa as boas novas. O que Jesus anunciava? Ele anunciava as boas novas, ele anunciava a boa notícia do reino de Deus. O que significa reino? Reino significa governo. Significa esse governo de Jesus. Então, o que Jesus estava fazendo? O que Jesus ele caminhava e ensinava? Ele ensinava as pessoas juntamente com os discípulos estavam juntos e aprendiam também sobre essa boa notícia do governo de Cristo sobre a terra. Essa boa notícia. E a gente sabe que se tem uma boa notícia, também tem uma má. Né? Se tem uma boa notícia, é porque nós vivemos essa má notícia. E qual é a má notícia? Que o pecado, ele nos mata. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Né? Todos nós nascemos da raiz adâmica. Todos nós já nascemos pecando. E aí você vai observar que quando a gente olha para uma criança, hoje eu quero abrir um parênteses para a gente continuar falando aqui, você vai ver que uma criança, quando ela nasce e ela vai crescendo, você não ensina ela a ser egoísta. Você não ensina ela a bater. Não é verdade? Você não ensina ela a falar não. Não. Você não ensina. Isso vem da raiz adâmica. E aí é a nossa responsabilidade de ensinar princípios e valores para uma criança. É a nossa responsabilidade de ensinar ele sobre limites, sobre o que é pra gente dividir, o que não é pra gente fazer, sobre rebeldia, sobre obediência, sobre limite. Percebe que a gente já tem, não é?
A gente já nasce com isso. Então, você percebe que aquilo que Deus ele fala que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, ninguém de nós merecíamos essa salvação, esse reino. Nenhum de nós merecíamos essa liberdade que essas mulheres alcançaram. Então a gente para perceber que se tem uma boa notícia, é fato que tinha uma má notícia, que houve essa má notícia e que a gente era escravizado por ela. Então quando a gente para olhar para Joana e Susana, a gente vê que essas mulheres, elas receberam a boa notícia. Elas acolheram a boa notícia. E elas caminhavam com Jesus, ouvindo Jesus anunciar esse evangelho do reino. Eu quero anunciar para vocês essa boa notícia, que existe um governo, que ele é justo, que ele é de paz, que ele é de alegria. Romanos a gente vai ver que fala, o apóstolo Paulo fala que o reino de Deus, ele é justiça, ele é paz e alegria no Espírito. Ele é isso no Espírito, é o que eu sinto. Então, eu paro para perceber que essas mulheres, elas ouviam isso. Elas caminhavam dessa forma, percebe? E elas, por isso, elas decidiram caminhar com Jesus. Dentro de uma época que não era comum. A gente pode até usar como se fosse assim, um certo preconceito. A gente pode utilizar aí como se fosse um machismo. Que as mulheres, elas eram colocadas num lugar secundário. As mulheres, elas não tinham direito. E a gente observa aqui Jesus trazendo as mulheres para o ministério dele. Gente, é tão lindo. A Joana e Susana, ela não está nesse livro aqui. Elas não estão descritas nesse livro. A gente está usando essa base, a gente está pegando algumas mulheres desse livro para a gente estudar. Mas quando eu parei para olhar a história de Susana e Joana dentro do Novo Testamento, não tem como não falar dessas mulheres. Porque se a gente for parar para observar, dentro de uma cultura religiosa, dentro de uma cultura machista, você não vê as mulheres sendo inclusas. Algumas pessoas com um argumento, às vezes, assim, religioso, fariseu, sabe? Um argumento, assim, de subjugar as mulheres. E Jesus, ele incluiu as mulheres. Jesus, ele trouxe as mulheres para o ministério dele. Foi para as mulheres. Eu vejo aqui que Jesus honrou Joana. Honrou Maria, honrou Maria Salomé, honrou as mulheres que foram até o sepulcro, que foram até o túmulo e que ouviram e que ficaram sabendo de primeira mão e correu falar para os discípulos. Jesus honrou, porque elas eram mulheres, no caso de Joana e Susana, que nós estamos modelando ela aqui, elas eram mulheres que elas foram libertas. Elas receberam a notícia desse evangelho, essa boa notícia, que libertou elas da escravidão, tirou elas do domínio do pecado, sabe? Tirou elas de ser dominada por demônios e de ter enfermidade no corpo. E aí eu quero dizer para você, por que eu falo isso, que eu acredito, eu não li isso em nenhum lugar, eu não vi nenhum dos historiadores falando, dentro dos estudos que eu fiz, eles não citam se elas foram, Susana e Joana, tá? Se elas foram libertas de demônios ou se elas foram enfermas. Eles falam, olha, a Bíblia não relata. Mas se não foi curada fisicamente, elas foram libertas por de demônios. Eu acredito que foi os dois, porque você vai observar, a gente mesmo quando passa às vezes no médico, você tá com algum problema e você vai no médico, você faz exames, não sei se já aconteceu isso com você. E a gente observa que às vezes a gente procura, investiga e não aparece nada. Aí o médico pergunta, você tá com algum problema emocional? Você tá com algum problema familiar? Você tá com alguma questão que não foi resolvida? Porque isso tende a ser emocional. E aí você percebe que dependendo de como está o nosso emocional, a gente acaba dando abertura para que espíritos malignos venham tomar conta da nossa vida e aí começa a tocar no nosso corpo. E só quando a gente convida Jesus para entrar na nossa vida, e só quando a gente entende essa boa notícia do reino de Deus, que a gente recebe essa boa notícia, que Cristo é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, e Ele passa a governar a minha vida, eu passo a ser curado de enfermidade. Quem nunca viveu isso? Eu já vivi isso. Eu já vivi isso. Eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui já vivemos isso, já passamos por isso. De às vezes não ser diagnosticado. Estou falando que toda enfermidade
ela vem de uma consequência emocional e espiritual? Não. Tem enfermidade que é do corpo mesmo. Tanto é que a gente vai procurar profissionais da área da saúde e eles nos dão um diagnóstico e realmente é aquilo. Você faz o tratamento e você está curado, está legal, ok? São coisas da nossa biologia, do nosso corpo, e tá tudo certo. Mas tem coisas que a gente está passando que a gente não discerne e os médicos não descobrem, que você vai ver que eles vão falar, olha, você vai precisar procurar porque pode ser alguma coisa emocional. E a gente só deixa que as coisas que estão nos acontecendo aqui fora passar para dentro quando nós não estamos alinhadas, entendendo, ou que quando a gente não recebeu de fato e de verdade essa boa notícia. Esse governo, porque o que acontece? Quando uma pessoa é dominada por um espírito maligno, o que está acontecendo com ela? Ela é governada, ela é controlada por um espírito maligno. E o que Jesus estava anunciando? Jesus estava anunciando o evangelho do reino de Deus. Jesus estava anunciando uma boa notícia, que essas pessoas poderiam ser governadas por Deus, pelo Criador. Elas poderiam ser controladas pelo Deus que dava vida e vida abundante. E que não só vida abundante aqui para a terra, mas vida eterna. Trazia-nos de volta a esse lugar. Entende? Isso, nós já passamos por isso, né? Eu já passei por isso. Já passei por isso. Alguns dias atrás eu contei aqui o testemunho para vocês. Vamos colocar meses atrás, quando eu comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar, vou falar bem rapidamente, eu não sei se todos que estão aqui já me ouviram, mas eu comecei a trabalhar e eu queria porque queria trabalhar. E eu comecei a procurar emprego, encontrei um emprego muito bom. E o Senhor já tinha falado para mim que não era para mim trabalhar fora, num trabalho fora, era para mim servir no reino, servir o corpo, me dedicar, né? O Senhor já me falou várias vezes sobre sacerdócio, sobre o profético. E aí eu queria porque dinheiro, a gente não vive sem dinheiro, né? E eu fui, abreviando aqui, porque muitos de vocês já sabem essa história. Eu fui trabalhar, com 4 dias, eu comecei no dia 17 de abril, quando foi no dia 20 de abril, lá no trabalho mesmo, me veio assim, tipo um torcicólogo quando eu virei pro lado. Eu fiquei travada do pescoço até os ombros, assim. E eu fiquei assim até o dia 8 de maio, desde o dia 20. Fui no médico, tomei injeção, passei, fiquei tomando remédio todo esse período. E eu falando com o Senhor, pedindo pro Senhor me dar direção, o que estava acontecendo. E o médico chegou a perguntar isso para mim. E eu estava muito feliz. Estava feliz com o trabalho. Eu falei, não, Senhor, agora eu vou realizar meu sonho. Eu vou juntar dinheiro, porque eu posso pagar, vou juntar dinheiro para mim poder ir para Israel, mas eu já posso pagar uma parcela e ir pagando para mim participar de uma caravana, enfim, que eu tinha esse objetivo. E aí, quando eu comecei a falar com Deus, eu não tinha parada onde eu sentava, eu não tinha lugar, não tinha posição. Eu deitada, eu não tinha posição, eu vivia com essa dor constante. E aí, quando foi ali pro dia 1º de maio, 3 de maio, falando com o Senhor, eu falei, Senhor, é o Senhor quem está me pressionando? E o Senhor falou na palavra sobre Moisés, Êxodo 4, e o Senhor me disse, porque eu não lembrava de nenhuma palavra que pudesse ser o Espírito Santo me pegando. E Deus me deu uma palavra em Êxodo 4, eu estou contando o testemunho bem rapidamente aqui para você, porque isso a gente pode passar, pode acontecer isso conosco. Todos nós não estamos aqui, nós não somos perfeitos, nós estamos numa jornada em busca da perfeição, né? E aí eu falei, Senhor, é o Senhor quem está me pressionando, porque eu já fiz tudo o que podia fazer e não tem jeito. Até a cadeira lá da empresa eu mudei, né? E aí o Senhor falou comigo em Êxodo 4, que o Senhor me disse assim, exatamente na hora que eu abri minha Bíblia. E o Senhor colocou uma enfermidade a ponto de quase matar Moisés, porque ele não tinha circuncidado o filho. Naquela hora o Senhor falou para mim, sou eu que estou te pressionando. Porque eu falei para você que não era para ir. Porque em Deuteronômio o Senhor também já tinha me dito que não era mais para mim falar sobre esse assunto de trabalho. E eu tinha teimado. E aí, quando foi no dia 8 que eu acordei, que eu queria, porque queria ir, ainda estava feliz, animada, sentindo paz de estar ali, mas com o meu corpo, sentindo no corpo isso. E aí, quando eu abri o meu devocional antes de eu sair, porque eu pegava a van às 5h30 da manhã, o Senhor falou assim pra mim, quem se move por necessidade não entra no propósito. Aí eu falei, eu não vou mais, Senhor. Naquele dia, isso era 5h30 da manhã, eu já estava pronta para sair, para pegar a van, para ir pro trabalho, porque eu trabalhava em Itupeva.
Aí o Senhor... Aí eu falei, eu não vou trabalhar, não vou. Aí fiquei em casa naquele dia, no dia 8 eu continuei com dor, com muita dor em casa, quando foi no dia 9 de maio, quando eu acordei eu não tinha mais nada. Até hoje eu não sinto mais nada, exatamente nada. Então tem coisas que a gente vai para a medicina e a gente não encontra, a gente vai ver que o Senhor ele já falou conosco, o Senhor já ministrou a nossa vida e é alguma coisa. Então quando a gente para observar Jesus, ele estava anunciando o evangelho do reino. Ele estava anunciando essa boa notícia que as pessoas poderiam ser governadas, controladas, guiadas pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito daquele que nos amou primeiro, daquele que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para que a gente vivesse uma vida abundante, não é? Então eu paro para observar aqui que essas mulheres, elas seguiram Jesus, por quê? Porque era essa a mensagem que ele anunciava. E elas viveram isso. Elas foram libertas de espíritos malignos. E eu vou te dizer, hoje uma pessoa ela é possessa por um espírito maligno somente e tem aquelas manifestações? Não. Porque você vai observar também que a gente tem uma das mulheres aqui em Lucas que fala que ela era uma filha de Abraão e ela já estava encurvada durante, se eu não me engano, acho que é 18 anos. Não me lembro com exatidão, mas há 18 anos ela estava encurvada. Então, ela era escrava de um demônio que estava tocando ela no corpo. E aí o Senhor libertou aquela mulher, ela foi liberta. Dentro do templo. Ela frequentava o templo. Você observa? Então, quando a gente fala de espíritos malignos, não é só quando uma pessoa ela manifesta. Ela sai do consciente dela, ela manifesta um demônio. Não. Às vezes tem um demônio, um espírito maligno, que é demônio, que está escravizando aquela pessoa, está dominando uma parte do corpo dela e colocando enfermidades. Então, qual era a mensagem que Jesus anunciava naquele tempo? Ele anunciava essa boa notícia, que tinha alguém que poderia governar a vida e trazer vida abundante. E essas mulheres, Joana e Susana, elas deixaram, né, tudo aquilo que elas tinham de mais confortável para seguir Jesus. E aí eu quero lembrar você que Joana ela era esposa de um procurador de Herodes. A palavra fala que Joana e Susana, elas serviam Jesus prestando assistência com seus bens. Quando a gente para olhar a história dessas mulheres, principalmente de Joana, você vai ver que Joana ela precisou ser muito corajosa. Joana, ela precisou ser corajosa e nós, para sermos mulheres de Deus no tempo do fim, precisamos de coragem. Porque muitas vezes tem mulheres que têm medo. Eu tenho medo de orar e acontecer alguma coisa, eu tenho vergonha. Ou às vezes a gente é incrédula. Tem duas formas que o diabo ganha vantagem sobre nós. Ou quando a gente tem medo, ou quando a gente tem vergonha. Tem vergonha de passar uma situação vexatória. Se manifestar demônio, eu vou passar vergonha. Ou então a gente fala, não, isso não acontece, isso não existe. Imagina, eu não acredito nisso. São as duas formas que o diabo ganha vantagem sobre nós, muitas vezes. E aí a gente para observar que a gente precisa ter coragem. Muitas vezes, para sermos libertas, a gente precisa ter coragem de vencer o medo, de vencer a incredulidade. E no caso de Joana aqui, ela precisou ter coragem para decidir ser seguidora de Jesus. Por quê? Dentro do momento que ela vivia, do tempo que ela vivia, ela era esposa de um homem que fazia parte do governo de Herodes, que era automaticamente um inimigo político. Um inimigo, porque tinha aquela questão que eles achavam que Jesus ele estava se intitulando rei dos judeus, queria governar sobre os judeus. Né? Então, tinha, de certa forma, questões políticas. Tanto é que você vai ver que Judas Iscariotes, ele entregou Jesus, porque ele acreditava que Jesus ele ia governar, ele ia assumir o governo, ele seria o rei dos judeus e ia governar, e que Jesus não iria ser morto de fato, de verdade. Porque ele tinha visto quantos milagres ele não viu que Jesus fez, quantos prodígios. Claro que ele foi ganancioso, claro que ele foi... claro que também foi profetizado, tudo aquilo fez parte também da profecia, para o cumprimento da profecia, mas a intenção de Judas, quando você vai estudar a história de Judas, ele queria mesmo que Jesus já se declarasse rei, para que eles saíssem do domínio de Roma, que eles deixassem de ser governados por Roma, que eles deixassem de ser escravizados por Roma.
Então eles acreditavam que seria daquela maneira por força, não é? Então você observa que tinha essas questões políticas também. E Joana precisou ser corajosa para se declarar: eu sou seguidora de Jesus, eu quero ser discípula de Jesus, porque esse homem, ele me deu uma boa notícia, esse homem me anunciou o evangelho do reino. Esse homem hoje ele me anunciou que quem governa sobre mim é o Deus Criador. Quem hoje governa sobre mim é aquele que tem anunciado Cristo. É Cristo que governa sobre mim hoje. Eu aceitei o governo de Cristo. Eu aceitei que Cristo fosse o meu Senhor, o meu único Salvador, o meu absoluto Senhor. Eu aceitei Jesus como meu Rei. Então, ela precisou ter coragem. Ela precisou ter coragem. Ela precisou ter coragem primeiro, né, para declarar isso. Porque ela precisou reconhecer isso para o marido, que era procurador de Herodes, e para o próprio Herodes, porque ele sabia disso. E detalhe, a gente observa aqui que Joana, ela não abandonou o marido dela, viu? Ela não abandonou o marido, ela continuou firme, casada, conservando a aliança que ela tinha feito com o marido. Ela não largou o marido, e isso é um detalhe que é importante a gente falar. Ah, agora eu aceitei Jesus, meu marido não aceita Jesus, meu marido não gosta de Jesus, meu marido se coloca como inimigo de Jesus, eu tô largando ele para cuidar das coisas de Deus. Isso não é legítimo. A gente observa que a palavra de Deus fala que a nossa família é a nossa missão. Nossa primeira missão é dentro da nossa casa, é com a nossa família, a nossa primeira missão. Entende? E aí a gente vai negligenciando muitas vezes a nossa família, a nossa casa, cônjuge, filhos, porque a gente fala: ah, não, eu quero servir a igreja, ah, eu quero ser missionária, ah, eu quero ir pelas nações. Não, a gente não pode negligenciar nosso primeiro ministério, que é a nossa família, nossa primeira missão, que é a nossa família. Percebe? Joana, ela não fez isso. E a gente observa aqui uma gratidão. Joana e Susana, elas eram gratas. Quando a gente observa aqui que elas não entregavam só o tempo, porque a Bíblia declara aqui que elas também viajavam com Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, junto com os 12 discípulos, elas também viajavam com Jesus. E não só, elas não entregavam como oferta só o tempo delas, elas entregavam também recursos financeiros, porque elas eram mulheres ricas. Elas eram mulheres que tinham condições financeiras. Elas eram mulheres que decidiram ser financiadoras do ministério de Jesus. Elas foram mulheres que decidiram suprir a obra de Jesus, suprir a obra do Senhor. Então a gente observa que ela precisa ter coragem. Primeira coisa, quando a gente vê aqui, que Joana, ela poderia se justificar agora que eu estou livre, ela poderia falar: eu não vou abrir mão também do meu conforto. Eu tenho conforto, eu tenho luxo, eu tenho servos, eu que não vou ficar andando de sol em sol com um monte de gente para pregar o evangelho. Eu vou ficar aqui mesmo, onde eu tô, quanto que ele precisa, eu mando alguém entregar ou eu financio. Não, ela queria estar perto. Joana precisou ter coragem para abrir mão também do conforto. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas de nós, no tempo que nós estamos vivendo, como mulheres no tempo do fim, por causa da facilidade da internet, a gente tem deixado de buscar Jesus no templo. A gente tem deixado de buscar Jesus na sinagoga. A gente tem deixado de buscar Jesus na congregação. A gente tem deixado de buscar Jesus na igreja. A gente tem deixado de buscar Jesus na nossa comunidade de fé. Tem muitas pessoas que depois da pandemia falou: ah, eu já acostumei, é tão mais gostoso ficar em casa ouvindo a palavra pela internet. Ah, é tão mais gostoso, você põe o pijama, coloca lá o celular ou o tablet ou na própria TV, eu me sinto no culto. Tem muitas pessoas, aí você pode pensar assim: poxa, mas a pandemia já faz 3 anos que aconteceu. Mas tem, gente, tem. E nós não podemos fazer isso porque Hebreus fala, Hebreus capítulo 10, que nós não devemos deixar de nos congregar como é costume de muitos. Não agora que o dia do Senhor se aproxima. Por quê? É interessante a gente pensar para falar, e aí a gente ia entrar em outro estudo, mas quando a gente vai falar da palavra de Deus, a gente, sozinhas, nós somos a habitação de Deus. Mas quando a gente se ajunta, a gente se torna templo do Senhor. Quando a gente se ajunta num único lugar para a gente adorar o Senhor, a gente se torna templo, a gente só se torna templo. Isso é bíblico
Isso tem registro bíblico, mas a gente não vai entrar nesse estudo agora, porque senão a gente vai ficar muito aqui. A gente só se torna templo juntos. Outra coisa, a gente só se torna corpo junto, porque separados a gente é membros do corpo de Cristo. Eu sou a unha, você é o dedo, a outra é a mão, a outra é o braço, a outra é o antebraço. E assim vai. Uma é o pescoço, a outra é a pele, outra é o tendão, outra é os nervos, outra é o músculo, e assim vai. Quando a gente se ajunta, a gente forma o corpo de Cristo, ao qual ele é o cabeça. Quando eu falo de templo, eu também estou falando de igreja. A gente não é igreja sozinho. Entende? Então, Joana, ela precisou também ter coragem de deixar o conforto para estar com o Senhor. Ela precisou deixar o luxo, ela precisou deixar a comodidade, ela precisou deixar aquilo que era mais fácil para ir buscar. A Bíblia fala que é para nós orarmos um pelos outros. Não é? A Bíblia fala isso, que é para a gente encorajar uns aos outros, exortar uns aos outros, suportar uns aos outros, ensinar uns aos outros. E como que a gente faz isso na comunidade dos santos? Joana, ela precisou ter coragem. Ela precisou ter coragem de deixar o luxo. Joana precisou, em segundo lugar, ter coragem de apoiar o inimigo de um político a quem o marido dela trabalhava. Joana, ela corria o risco de perder os recursos, ela corria o risco de perder o luxo, ela corria risco de perder o recurso ao qual ela ofertava no ministério de Jesus. E ela teve coragem, ela não teve medo. Ela falou o quê? Eu quero estar com ele. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, ele quer muito mais do que o que sai das suas mãos. Ele quer que você esteja junto, que você queira estar junto. Por quê? Num ambiente de glória, é onde a glória desce. Se você for parar para observar lá em Êxodo, e se a gente for voltar, você vai ver que conforme o povo andava, a nuvem caminhava junto. Né? Durante o dia, para amenizar do sol. À noite, a coluna de fogo. Mas no ajuntamento. Aí você pode falar, mas quando eu estou sozinha, Deus não derrama? Derrama também. Mas quando nós estamos como corpo, quando nós estamos como sacerdotes, a Bíblia fala em Apocalipse, que nós fomos feitos reinos e sacerdotes. Por causa do amor do Senhor, pelo sangue de Jesus, que nos perdoa, aquele que nos amou primeiro, ele nos constituiu reino e sacerdotes. Então, quando a gente está junto, nós clamamos, o céu se abre. Num ambiente onde a glória de Deus é manifesta, você precisa entender que precisa estar junto. Adoração, intercessão e proclamação. Entende? Por isso que Joana e Susana, elas queriam estar junto com Jesus. Eu quero ouvir, foi esse evangelho que me salvou, foi essa boa notícia que falou, viu? Você é governada agora pelo príncipe da paz. Você é governada por um líder, que ele é o príncipe da paz, você é governada por ele. Então ela queria estar junto, ela queria ouvir, porque quanto mais ela ouvia, mais ela se enchia, mais liberta ela estava, para poder transferir isso para as outras pessoas. Até mesmo lá no palácio onde ela morava, lá junto da corte onde ela estava. Percebe? Então, o Senhor quer muito mais do que o que sai das suas mãos, porque às vezes você pode falar, não, eu faço Pix por aqui, eu entrego a minha oferta por aqui de casa, eu cultuo aqui, eu também levanto minhas mãos, eu coloco o culto na minha televisão gigantesca e eu levanto as minhas mãos. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você pode até sentir, mas é importante você estar no corpo, você ser corpo. Então a gente percebe que a primeira coisa que Joana precisou ter coragem para deixar era o conforto. Se arriscou a perder o conforto. Ela precisou ter coragem para apoiar um homem que, de certa forma, entre aspas, era o inimigo, aos olhos de Herodes, tá? Pelo amor de Deus, porque Jesus nunca se colocou como inimigo de ninguém. Entenda o que eu estou falando aqui. Porque até então, entre aspas, ele era como se fosse um inimigo político de Herodes. Ela se posicionou. Joana se posicionou. Eu sou discípula de Jesus, eu vou seguir esse homem. Queira quem quiser, aceite quem quiser aceitar. Ele me libertou. Hoje eu recebi uma notícia e que essa boa notícia me fez receber um domínio, um governo, um controle sobre a minha vida que me traz paz.
Eu não sou mais escravizada por demônios. Eu não tenho mais enfermidade no meu corpo. Eu sou curada, eu sou sarada. Eu sou sarada. Percebe? E a gente vê em terceiro lugar aqui que Joana, ela precisou ter coragem para assumir um período difícil. Porque eu vou te falar uma coisa. Não era fácil mulheres decidir estar no meio de homens. Que homens era esse? Jesus e os discípulos. Fora os outros que acompanhavam, porque você vai ver também que Jesus, quando ele enviou os discípulos de 2 em 2, tinha mais de 70 lá junto. Então a Bíblia fala dos 12 discípulos que eram mais próximos, mas conforme Jesus ele foi caminhando, você vai encontrar isso na Bíblia. Ele tinha mais de 70 discípulos, que ele enviou para ir de 2 em 2 para fazer a obra, para anunciar. E os discípulos, quando voltaram com muitas notícias de demônios sendo denunciados, de pessoas libertas, pessoas curadas. Lembra dessa passagem? Entende? Então não era só Jesus e os 12, tinha muitos homens. E essa mulher, ela precisou ter coragem para enfrentar um tempo difícil para as mulheres. Porque naquela época as mulheres não eram bem vistas no meio de homens. Só que Jesus, ele ensinava para os homens a mesma coisa que ele ensinava para as mulheres. Jesus, ele valorizava as mulheres da mesma forma que ele valorizava os homens no seu ministério. Jesus, ele respeitava as mulheres da mesma maneira que ele respeitava os homens no seu ministério. Jesus, ele era alguém que dedicava, tempo para estar e falar com as mulheres, curar as mulheres. Coisa que as mulheres não eram vistas no templo, na sinagoga. Coisa que as mulheres não eram valorizadas pelos religiosos da época. Jesus trouxe elas para um lugar de tanta importância quanto os homens. Percebe? E aí você vai ver que essas mulheres, Joana e Susana, elas eram mulheres que elas eram dedicadas a Jesus. A gente vai observar em alguns estudos que Joana, embora era rica, ela tinha humildade para caminhar no chão da vida com Jesus. Caminhar no meio da poeira. Caminhar no meio do sol ardente. Ela era mulher que ela tinha humildade, sendo rica, de se assentar no chão para ouvir os ensinos de Jesus. Percebe? Susana, ela era uma mulher que ela era fiel ao ponto de servir Jesus com toda a sua vida, com seus recursos, porque Susana também era assim. Susana também era uma mulher que servia. A Bíblia fala aqui no versículo 3, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então elas não ofertavam só o tempo delas, elas ofertavam também recursos financeiros. Elas eram mulheres que eram generosas. Elas eram mulheres que elas eram decididas. Elas eram desapegadas, elas eram mulheres que elas tinham entendido esse dom da liberalidade. Entende? Elas eram desapegadas das coisas, porque elas sabiam que elas tinham recebido. Então o que a gente aprende aqui com Joana, o que a gente aprende aqui com Susana? A gente vai ver que mulheres de Deus no tempo do fim, elas precisam ter coragem para se posicionar, por um lado. E tem muitas pessoas que hoje, por causa da realidade que nós estamos entrando aí, tá com medo de falar, tá com medo de se posicionar. Só que a gente não pode negligenciar nem se omitir dessa verdade aqui. Tem muitas mulheres que elas não falam, se declaram, né? Por causa porque o que eu vou passar? Faculdade principalmente, né? Os nossos jovens aí. Então é muito sério a gente ter convicções e a gente decidir por convicções. Susana, ela decidiu ser seguidora de Jesus. Ela decidiu ser discípula de Jesus. Susana, ela colocou em risco, ela teve coragem de colocar em risco o seu conforto. Ela teve coragem de colocar em risco os luxos que ela tinha, os privilégios que ela tinha. E aí você vai observar que Jesus honrou Joana. Quando a gente vai lá para Lucas 24, olha aqui Lucas 24 e a gente já encerra aqui. Você está recebendo essa palavra? Está fazendo sentido para você? Me fala aí. Lucas, capítulo 24, olha o que fala aqui no versículo 1 até o 10, tá bom? Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada,
foram elas ao túmulo, levando os aromas que havia preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus, do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Você observa que aqui nesse versículo, olha o que os anjos aqui disse para elas. Vocês se lembram de como ele já preveniu vocês? Você lembra que Jesus ele já tinha falado disso que ia acontecer? Traz a memória de vocês. É aqui que a gente identifica que Jesus ele tratava as mulheres da mesma maneira que ele tratava os homens. Aquilo que ele ensinava para os homens, ele ensinava para as mulheres. Quando você vai para Gálatas, você vai ver que não há diferença. Gálatas, o Senhor fala isso conosco. Eu compartilhei isso ontem. Não, se não foi ontem, foi antes de ontem. Eu compartilhei no grupo das mulheres Gálatas, que fala que para o Senhor não existe grego nem judeu, escravo nem livre. Para judeus não existe homem ou mulher, todos somos filhos de Deus. Ele nos trata todos com igualdade. Todos nós somos filhos e filhas. Efésios também fala que ele nos chama de filhos e filhas. Então não tem diferença. A mulher não pode ensinar, a mulher não pode pregar, a mulher não pode batizar. A mulher não pode abençoar um casamento. A mulher... Oi? Se tiver só você lá para batizar, você vai batizar. E tá tudo bem, porque o Senhor incluiu as mulheres. Ao contrário dos anciões, dos escribas, dos fariseus, dos religiosos da época que excluía as mulheres do ensino, né? E elas tinham entrega, elas tinham sensibilidade. Percebe? Aqui a gente observa que, por causa desse texto aqui, a gente observa que Jesus tratava as mulheres da mesma maneira como os homens. Aí pra gente continuar e caminhar para o final. Ele diz no versículo 8, então se lembraram, Lucas 24, versículo 8, tá? Então se lembraram das suas palavras e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais com eles que estavam. Verso 10. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Então Joana, ela foi agraciada. Por quê? Porque Joana, a Bíblia fala que Joana, ela decidiu, dentre as mulheres, assumir a sua posição. Joana assumiu a posição, eu tenho um lado, eu tenho uma escolha. Joana, ela colocou em risco o seu conforto, os seus bens. E ela reconhecia que tudo aquilo que ela tinha vinha do Senhor e não da mão do marido dela. Ela colocou em risco. Joana, ela decidiu passar por um período difícil, porque não era fácil para as mulheres daquela época decidir seguir Jesus. Não era fácil para as mulheres daquela época decidir estar no meio dos homens ali para aprender, ouvir. Mas o que ela queria? Ela queria estar próximo e ouvir mais daquela boa notícia que libertou ela. Daquele reino que controlava e trazia paz, tranquilidade, trazia alegria no espírito. Porque a Bíblia fala em Romanos, né? Romanos capítulo 10. Chega em Romanos que a gente também já está encerrando aqui. O que Romanos fala para nós? Que o reino de Deus, ele é um reino de justiça. O reino de Deus, ele é um reino de alegria. Chega aí em Romanos. Nós vamos ler Romanos. Achei. Romanos 14. Romanos 14, versículo 17, ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito de Deus, foi isso que Jesus anunciou para ela, foi isso que Jesus enviou a ela. Porque ela estava com Jesus ali, ela tinha essa alegria no Espírito de Deus.
E o que era o reino de Deus? Paz. O que era o reino de Deus? Justiça. O que era o reino de Deus? Alegria, coisa que essas mulheres não sentiam mais, porque elas eram escravizadas por um espírito maligno e elas eram escravizadas pela dor, pela enfermidade, por doenças. Mulheres de Deus no tempo do fim, elas não têm medo de colocar em risco os seus privilégios materiais. Mulheres de Deus no tempo do fim, elas não têm medo de se posicionar por Cristo, ainda que seja contrário a um governo, ainda que seja contrário a uma lei, a uma ideia, ainda que seja contrário a um movimento, ainda que seja contrário a uma era, a uma época, ainda que seja contrário a mulheres de Deus no tempo do fim, elas decidem seguir Jesus e aprender cada vez mais dele, ouvir cada vez mais desse evangelho do reino, ainda que seja difícil para mulheres ou homens, elas decidem. E elas ofertam não só dinheiro, não só recursos financeiros, elas ofertam tempo, elas ofertam vida. Deixa eu te falar, tempo é vida. O dinheiro que você perde, vamos lá. Quem nunca perdeu dinheiro? O dinheiro que você perde, você trabalha e ganha outro. Você sofre no momento, fala, poxa, perdi R$100. Poxa, fui enganado. Poxa, paguei num item, num objeto, vai, X valor, eu poderia, aqui nesse outro lugar, eu pagava Y, bem mais metade do valor. Perdi dinheiro, fiz um negócio que, meu Deus do céu. Você trabalha e ganha outro. Mas e o seu tempo? E esse momento que você está aqui, se está fazendo sentido para você, você ganhou. Porque você ganhou conhecimento, está recebendo revelação do Senhor. Se não está fazendo sentido para você, se não tem nada a ver com você, está perdendo tempo. E o tempo que você perde, você não recupera mais. É que nem quando a gente faz aniversário, por exemplo, eu fiz aniversário, o último aniversário, eu não vou comemorar porque eu tô chateada, porque me ofenderam, porque não lembraram de mim, aí você fica marruda. Não celebra. Aquele ano que você fez aniversário, ele não volta mais. O próximo ano você pode até fazer aniversário de novo se o Senhor não te chamar, se o Senhor não te recolher, mas não vai ser aquela mesma idade. Não vai ser aquele mesmo momento, com aquelas mesmas pessoas, daquele mesmo jeito que você viveu. Vai ser de outro. Você percebe que tempo é vida. Então o Senhor, ele não quer, ele quer muito mais do que o que sai das nossas mãos, porque o que sai das nossas mãos vem dele, e para ele volta, não é? O Senhor quer o nosso tempo. Joana e Suzana entregou ao Senhor tempo. E elas tiveram o privilégio, elas foram agraciadas de quando Jesus ressuscitou. Elas foram as primeiras a anunciar, Jesus ressuscitou! Gente, Jesus ressuscitou, ele não está lá! Você tem noção? Você tem noção disso? E por que essas mulheres seguiram Jesus? Porque elas decidiram ser servas. Elas eram humildes. Elas eram mulheres que... elas eram gratas. Eu vou seguir ele porque eu sou grata. Ele me libertou, ele me curou. Toda pessoa que reconhece quem é o teu libertador, todas as pessoas que reconhecem quem é aquele que cura, elas querem estar cada vez mais perto daquele que a libertou, daquele que a curou. Mulheres no tempo do fim são essas. Amém? Vamos orar? Abba, obrigada. Obrigado por nos ensinar, obrigado por nos revelar, obrigado por nos encher, obrigado por nos encher de sabedoria, de conhecimento, obrigado por nos dar discernimento ao ler a tua palavra e que a gente possa compreender, ter sabedoria, ter inteligência para receber essa palavra no Espírito. Abba, obrigada. Nós modelamos agora Joana e Suzana. Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos sentidos, abre os nossos ouvidos. Abre, Senhor, aciona a nossa sensibilidade, aciona, Senhor, os nossos sentidos, o nosso olfato, o nosso paladar, para que a gente possa, Senhor, degustar da tua palavra, para que a gente possa sentir o seu doce perfume, sentir o cheiro do seu doce perfume, esse aroma suave
da tua presença. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, nós queremos ver o reino do Espírito. Nós queremos ver para que a gente possa reconhecer, Senhor, que muitas das enfermidades que nós temos lutado há anos, muito daquilo que nós temos sido dominadas, escravizadas por vícios, por dependências, muitas vezes escravizadas por espírito de enfermidade, é por causa de um espírito que está alojado em nós. Então nós queremos te invocar, Espírito da verdade, invoque agora o nome de Jesus, aí onde você está, invoque, chame, fale, Espírito da verdade, eu te invoco agora, Espírito de Deus, eu te chamo agora, me liberta de todo domínio do vício, de todo domínio das trevas, me liberta agora de toda a escassez, me liberta agora, eu quero te pedir, me liberta agora. Me liberta agora de toda vergonha, de todo medo, de toda insegurança. Me liberta agora de anos de dependência de remédios, dependência de um entorpecente ou de alguma substância química. Me liberta agora, me liberta. Eu quero reconhecer agora o teu governo sobre mim. Eu declaro, diga isso, eu declaro agora que o governo que me domina, o governo que rege, que me controle, que rege e governa a minha vida, é do reino de Deus, o reino do Espírito de Deus. Declare isso agora sobre a tua vida. Eu reconheço que aquele que me cura é Jesus Cristo de Nazaré, que é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Ah, Jesus, nós invocamos o teu nome. Jesus Cristo, nós invocamos o teu nome. Espírito da verdade, Espírito de revelação, abre os nossos olhos, abre os olhos de cada um dos meus irmãos que ora comigo agora. Abre os olhos, dá discernimento, dá sabedoria. Senhor, tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está, Pai, tapando os olhos dos meus irmãos, tudo aquilo que tem travado o entendimento para que eles não vejam resplandecer da tua glória sobre eles, que agora seja desvendado, que agora seja tirado, para que eles possam ser curados totalmente. Eu declaro, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, que você é liberto agora, que os teus olhos são abertos, que você é curado agora. Você é curado no teu corpo, de todo o domínio das trevas, toda escravidão do inferno. Você é curado, você é liberto. Você é sarado. Eu declaro agora que você, como homem ou mulher de Deus, você que me ouve, sendo homem ou mulher de Deus, nesse tempo que eu chamo tempos do fim, eu quero declarar que você vai ser corajoso para decidir ser seguidor de Jesus, para decidir ser seguidora de Jesus. Ainda que você ponha em risco o conforto, o teu bem-estar, ainda que você ponha em risco privilégios materiais, eu declaro que você vai ter coragem para decidir. Eu declaro que você vai ter coragem para se posicionar por Cristo, para se posicionar pelo lado do reino do Filho do seu amor. Eu declaro que você tem coragem para assumir, mesmo dias difíceis para estar servindo Jesus, para estar com Jesus. Eu declaro isso na sua vida em nome de Jesus. Pai, nós queremos declarar que nós teremos o privilégio de contemplar milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e não só de contemplar, mas também de manifestar, porque nós carregamos o teu Espírito e faremos parte da grande comissão. Estamos sendo habilitados, porque preparados nós já somos. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro essa verdade em nome de Jesus. Amém? Aqui em Romanos capítulo 12, só para a gente encerrar e selar aqui. Olha o que a palavra de Deus nos fala em Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Nós somos membros um dos outros. Nós não somos só corpo de Cristo. Nós não somos só membros do corpo de Cristo. Nós somos membros um dos outros. Versículo 6, ele fala, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se você tem o dom de profetizar, que seja segundo o dom da sua fé.
Se você tem o dom de servir, se o seu dom é de ministério, se dedique a servir, se dedique ao ministério. Ele fala, se você tem o dom de encorajar, faça com dedicação. Se você tem o dom de contribuir, que seja com liberalidade, que era esse o dom de Joana e Susana. Elas tinham o dom de contribuir, então elas contribuíam com liberalidade. Se você tem o dom de liderar, lidere com zelo, lidere com respeito, lidere com diligência. Se você tem o dom de exercer misericórdia, o Senhor fala que seja com alegria. Se você quer tratar dentro do ministério de socorro, faça isso com alegria, sem murmuração. Você percebe que aqui o apóstolo Paulo nos ensina a respeito dos dons espirituais. A gente observa ali que aquelas duas mulheres, elas tinham o dom de contribuir, elas contribuíam com liberalidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje, agora e para sempre. Amém. Amém. Eu quero te agradecer, gratidão por você estar comigo aqui até agora. Que o Senhor te abençoe. Obrigada por você ofertar o seu tempo hoje, de nós estarmos aqui. Boa noite, que você se deite, descanse, que você tenha o sono do justo, que você em paz se deite, em paz se você se levante, porque só o Senhor te faz repousar em segurança. Beijo, que Deus te abençoe e até sábado. Sábado nós estamos aqui de volta com mais um estudo, Mulheres da Bíblia. Tchau, fica na paz.